autoridades e senhores espectadores, boa tarde, sejam bem-vindos. O cerimonial da presidência agradece desde já a todos que acompanham esta sessão solene de posse pelo canal oficial do TJDFT no YouTube. Damos início à sessão solene de posse da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Substituta de segundo grau, Lucimeire Maria da Silva, no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Convidamos para que componham a mesa de honra as excelentíssimas autoridades. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, desembargador Roberval Bellinati. A coordenadora de recursos constitucionais do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, promotora de justiça Fabiana Costa Barreto, neste ato representando o procurador de justiça Jorge Senher. O presidente da AMAGES DF e secretário da AMB, juiz de direito Carlos Alberto Martins Filho, neste ato, representando o presidente da AMB, juiz de direito Frederico Mendes Júnior. E o conselheiro da OAB-DF, Vitalino José Ferreira Neto, neste ato, representando o presidente da OAB-DF, Dr. Délio Lins e Silva Júnior. Rogamos aos presentes que se coloquem em posição de respeito para a entrada da corte, presidida por Sua Excelência, o senhor desembargador Cruz Macedo. Convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanharmos a execução do hino nacional pelo dueto do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, com o segundo sargento Theo no saxofone alto e o terceiro sargento Juan Albuquerque no violão.
Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: os membros da Egrégia Corte do TJDFT, desembargadores eméritos deste tribunal, juiz de direito Luiz Márcio Zolanda Bezerra Júnior, juiz auxiliar da presidência, juiz de direito Caio Brucoli Sembonge, juiz auxiliar da presidência, juíza de direito substituta Marília Garcia Guedes, juiz auxiliar da primeira vice-presidência, Ludmila Lavocá Galvão, procuradora-geral do Distrito Federal, Celestino Schupel, defensor público-geral do Distrito Federal, senhores juízes de direito aqui presentes, senhores procuradores e promotores de justiça, senhores defensores públicos, senhores advogados, ilustres familiares e amigos da empossanda, demais autoridades presentes, senhores servidores, senhoras e senhores. Conduzirá esta solenidade de posse o excelentíssimo senhor desembargador Cruz Macedo, presidente do TJDFT. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, integrantes da mesa, prezados colegas, desembargadoras, desembargadores, autoridades presentes, todos que nos assistem pelo YouTube. Diante desta colenda Corte de Justiça, que acompanha essa solenidade de modo híbrido, declaro aberta a sessão solene destinada à posse da excelentíssima senhora juíza de direito substituta de 2º grau, doutora Lucimeire Maria da Silva, no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Convido os eminentes desembargadores JJ Costa Carvalho e Renato Escúcio a conduzirem a empossanda a este plenário. Vamos lá. Convido a excelentíssima senhora juíza de direito substituto de 2º grau, doutora Lucimeire Maria da Silva, a prestar o compromisso nos termos do artigo 48 do Regimento Interno desta Corte e, em seguida, assinar ao termo de posse. Prometo bem e fielmente desempenhar os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis, distribuindo justiça e pugnando sempre pelo prestígio e pela autoridade do cargo. Obrigada. Só assim. Muito obrigada. Declaro empossada no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios a doutora Lucimeire Maria da Silva, a quem cumprimento efusivamente, parabenizo e peço uma grande salva de palmas. Obrigada. Obrigada, presidente. Que emoção. Muito obrigada. Obrigada, senhor. Obrigada. Faço agora a entrega
da medalha da Ordem do Mérito, Ordem do Mérito Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, no grau máximo, que é o Gran Colar, a desembargadora Lucimeire Maria da Silva, em cumprimento ao disposto no regulamento da Ordem, e também faço a entrega de sua carteira profissional. Aliás, nova carteira profissional. Deve ser usado exatamente no terceiro livro. Peço, eminentes desembargadores, aos desembargadores JJ Costa Carvalho e Renato Escúcio, que conduzam a eminente desembargadora, agora empossada, ao seu assento na bancada. Adeus, Celso. Muito obrigado, desembargador. Neste momento, o senhor secretário-geral deste tribunal, doutor Celso de Oliveira e Souza Neto, procederá à leitura do termo de posse. Leitura do termo de posse. Termo de posse da excelentíssima senhora juíza de direito, substituta de segundo grau, Lucimeire Maria da Silva, no cargo de desembargador da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Aos 10 dias do mês de março do ano de 2023, em Brasília, capital da República Federativa do Brasil, perante o excelentíssimo senhor desembargador José Cruz Macedo, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compareceu a excelentíssima senhora juíza de direito substituta de segundo grau, Lucimeire Maria da Silva, que apresentou os documentos exigidos por lei para tomar posse no cargo de desembargador da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, para o qual foi promovida pelo critério de antiguidade pela Portaria GPR 197, de 25 de janeiro de 2023, publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia 31 de janeiro de 2023. Prestou o compromisso legal e apresentou a declaração de bens a qual se refere o artigo 79 da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, tomou posse no referido cargo, prometendo desempenhar bem e fielmente os deveres dele inerentes, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil e as leis, distribuindo justiça e pugnando sempre pelo seu prestígio e autoridade. Prestada por esta forma o compromisso legal, determinou o excelentíssimo senhor desembargador-presidente a lavratura deste termo, que vai subscrito pelo senhor secretário-geral deste tribunal e devidamente assinado pela empossada. Brasília, em 10 de março de 2023. Desembargador Roberval Bellinati, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, doutora Fabiana Costa Oliveira Barreto, coordenadora de Recursos Constitucionais do Ministério Público, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutor George Signo, doutor Carlos Alberto Filho, presidente da nossa Associação de Magistrados e secretário da Associação dos Magistrados Brasileiros,
representando neste ato o presidente daquela instituição, doutor Frederico Mendes Júnior, doutor Vitalino José Ferreira Neto, conselheiro da OAB-DF, representando o seu presidente, doutor Délio Lins e Silva Júnior, demais autoridades presentes, senhoras desembargadores, senhores desembargadores, senhoras e senhores juízes de segundo grau, juízas e juízes, desembargadores eméritos aqui presentes, senhores magistrados, doutor Luiz Márcio Holanda Bezerra, juiz auxiliar da presidência, doutor Caio Brúcoli, também juiz auxiliar da presidência, doutora Marília Garcia Guedes, juiz auxiliar da primeira vice-presidência, doutora Ludmila Lavocar Galvão, procuradora-geral do Distrito Federal, doutor Reinaldo Cosme Vilar de Oliveira Júnior, consultor jurídico substituto do Governo do Distrito Federal, doutor Celestino Schupel, defensor público geral do Distrito Federal, senhoras e senhores, Mônica, minha esposa, e demais pessoas que nos acompanham pelo YouTube. Eminente desembargadora Lucimeire Maria da Silva, no ato de posse de integrante do TJDFT, não há previsão de discurso. Contudo, não posso deixar de fazer algumas referências à Sua Excelência e à sua carreira. E dizer que hoje, com imensa satisfação e alegria, participo da cerimônia de posse de Vossa Excelência no cargo de desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. E a satisfação é ainda maior, porque trata-se da posse de mais uma mulher para integrar o nosso tribunal. É o reconhecimento institucional pelos serviços relevantes prestados pela doutora Lucimeire Maria da Silva a esta Corte de Justiça, coroando uma vida dedicada à magistratura, que tem exercido desde 1996, com muita competência e busca incessante pela justiça de excelência no âmbito do Judiciário do Distrito Federal, célere, efetiva e acessível. Lucimeire Maria da Silva nasceu e sempre residiu nesta capital. É filha dos saudosos Moisés Brasileiro da Silva e Terezinha Maria da Silva, dois baianos radicados em Brasília, e a irmã da odontóloga Liliane Maria da Silva. Sua Excelência é conhecida pela simpatia, simplicidade, generosidade, humanismo, dedicação à família e às atividades funcionais. Por ocasião do concurso, viveu um momento muito difícil. Sofreu a desventura de perder o pai enquanto transcorria o concurso para a magistratura, em que fora aprovada, o que ilustra a força e a superação marcantes na trajetória da desembargadora Lucimeire Maria da Silva. Destaco ainda a sua devoção à fé católica, à fé cristã, sendo realmente conhecedora e praticante das
virtudes que orienta a Igreja Católica. Conhece profundamente as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade, que a tornam próxima de Deus, e também conhece e pratica as virtudes cardeais, prudência, justiça, força e temperança, que orientam a sua vida pessoal e profissional. Tem também grande apreço pela cultura, sobretudo pela leitura e pela boa música. A vida profissional da Sua Excelência evidencia uma sólida e admirável formação jurídica. Graduou-se em Direito pela Universidade de Brasília, especializou-se em Direito Civil e se pós-graduou na prestigiada Escola do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e na Universidade Católica de Brasília especializou-se em Direito Privado. Ingressou na magistratura do Distrito Federal em junho de 1996 e se tornou juíza de direito substituta da primeira vara de família do Gama. Também foi titulada a 4ª Vara Civil de Taguatinga, de cujo fórum foi diretora, da 5ª Vara Civil de Brasília e, finalmente, da 4ª Vara de Família de Brasília, de agosto de 2013, até ser promovida ao cargo de juíza de direito substituta de 2º grau em fevereiro de 2022. Exerceu também a diretoria do Fórum Júlio Leal Fagundes no biênio 2016-2018. Atuou como juíza substituta de 2º grau de fevereiro de 2022 até esta data, com assento na 4ª Turma Cível. Por todas essas referências, eu estou certo de que a desembargadora Lucimeire Maria da Silva continuará a exercer com excelência o ofício judicante no âmbito do 2º grau de jurisdição, porque o seu comprometimento e a sua dedicação à magistratura, reconhecidos e marcados no seu breve histórico aqui descrito, terão como resultado uma eficiente e qualificada prestação jurisdicional, sendo mais do que suficiente para superar os desafios que são naturais na carreira e no caminho de um magistrado. Este tribunal hoje se enaltece ainda mais com a presença entre nós da doutora Lucimeire Maria da Silva, porque se trata não só de mais uma mulher no nosso tribunal, mas da primeira mulher nascida em Brasília a assumir o cargo de desembargadora. E especialmente no mês de março, no mês dedicado às mulheres. É muito gratificante, senhoras e senhores, ver as mulheres assumindo cargos relevantes, conquistados com muita luta, trabalho redobrado e com muito estudo. A bancada da geração de Brasília se faz cada vez mais presente em nosso TJDFT. Temos o desembargador Sandoval, primeiro brasiliense a ser promovido a desembargador no TJDFT. Temos o desembargador Robson Teixeira de Freitas, também brasiliense, a somar-se à bancada no nosso TJDFT, e também o desembargador Leonardo Bessa, também brasiliense, que compõe a nossa bancada brasiliense. Essa geração Brasília que se destaca, que é uma geração
organizada, é uma geração que sabe o que quer, é uma geração que estuda, que trabalha, e o desembargador Arquibaldo também brasiliense. Então, é uma bancada que cresce no nosso Distrito Federal, na nossa Brasília, uma cidade que é uma cidade moderna, é uma cidade grande, é uma cidade em que nós amamos muito. Eu sou também um imigrante em Brasília, como é quase a metade da população do Distrito Federal vem de outros estados. Talvez Brasília seja, São Paulo é a maior cidade nordestina do Brasil, e Brasília eu diria que é a mais brasileira das cidades brasileiras, porque temos pessoas de todos os cantos. E nessa Brasília, que seus filhos têm realmente contribuído muito. Hoje, vemos os brasilienses e as brasilienses assumindo cargos nos 3 poderes. O governador do Distrito Federal é brasiliense, Ibanez Rocha. O presidente da Câmara Legislativa, deputado Wellington, é brasiliense. Nosso procurador-geral de Justiça, doutor George, é brasiliense. Então, deputadas distritais brasilienses, me recordo da deputada Jaqueline Silva. Então, a geração Brasília assumindo postos importantes e mostrando a importância de seus filhos. Brasília, que participa de todos os poderes, mas que é uma cidade também que produz conhecimento, é uma cidade que tem muita cultura, é uma cidade que se destaca no país, não só pela atividade política. A atividade política realmente é presente em Brasília, porque os 3 poderes estão aqui, todos os estados estão representados em Brasília, mas Brasília tem sua vida autônoma, tem sua cultura. Esses brasilienses da geração 70, 80, e nós que viemos para Brasília, nos acostumamos com a cidade, conhecemos os 4 cantos da cidade, vivemos a cultura, a música, o rock que Brasília exporta para o Brasil e para o mundo. Todos conhecemos a Legião Urbano, o Renato Russo, não é? Então, quem já não ouviu o reggae de Renato Matos, não é? Em que cantava que um telefone é muito pouco para quem ama como um louco e mora no plano piloto. Então, e Brasília também é monumento, mas é arte, é cultura. É uma cidade monumental que conhecemos, é turismo também, e é uma cidade que produz conhecimento. Então, isso é preciso ser dito sobre Brasília, porque nós temos um imenso orgulho dessa cidade monumental, mas que é uma cidade também que tem os seus espaços de cultura, de convivência, e que precisa ser mostrada, porque o brasiliense traz um pedaço de cada estado e forma uma cultura. Em Brasília tem um sotaque diferenciado, que não é igual a nenhum outro. Então, é importante ver esses cidadãos de Brasília e cidadãs se destacando no cenário local e no cenário nacional. Então, eu quero dizer, doutora Lucimere, que é uma conquista também para a nossa cidade, para a cidade de Brasília, vê-la compor o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que é um dos tribunais de maior destaque no cenário nacional. Hoje nós somos um tribunal bastante célere, um tribunal que mantém os processos em dia, um tribunal que recebe hoje processos de vários estados do país. As pessoas elegem o TJDFT para litigar. Isso até aumenta muito o nosso processo. Para nós é uma dificuldade maior.
mas é também um reconhecimento que nosso tribunal é um tribunal muito bem avaliado, é um tribunal efetivo, é um tribunal que presta jurisdição o mais rápido que pode. E, dessa forma, eu queria homenagear a nossa cidade nesse momento. E, como já destaquei, a posse de Vossa Excelência, Governadora Lucimeire, significa esse reconhecimento da enorme capacidade das mulheres em tudo que fazem, da força transformadora que elas têm em ações que imprimem, e sobretudo, de suas ações que realmente modificam a nossa sociedade. Nós precisamos cada vez mais valorizar as mulheres, ter uma atenção especial. Nós temos aqui um cuidado muito grande no combate aos crimes praticados contra mulheres. É lamentável que, em 2023, ainda tenhamos tantos crimes de feminicídio, em nossa cidade, inclusive, em Brasília, mas nós temos diversas varas especializadas em violência doméstica. Os crimes de feminicídio, nós temos julgado todos eles. Esta semana mesmo vi uma pesquisa que mostra que 96% dos autores de crimes de feminicídio foram condenados pelo TJDFT. Então, é uma luta diária contra essa brutal violência contra as mulheres. A doutora Lucimeire está a escrever mais um capítulo da história de sua vida. E sua posse, que acontece exatamente 2 dias após o Dia Internacional da Mulher, que foi no dia 8 de março, é sinônimo de muita luta, é sinônimo de garra, de fortaleza. Por isso, quero encerrar, quero homenageá-la com uma brevíssima citação de Cora Coralina, que se estende também a todas as mulheres. Disse Cora: este livro foi escrito por uma mulher que fez a escalada da montanha da vida, removendo pedras e plantando flores. Fecha aspas. Desejo que esta nova etapa de sua vida, desembargadora Lucimeire, seja feliz, seja plena de muito êxito. Parabéns. Muito obrigado a todos. Cumprida a finalidade da sessão, agradeço a presença de todas as autoridades, a presença dos familiares da doutora Lucimeire, a quem cumprimento, senhoras e senhores presentes, e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Agora ouviremos os avisos do cerimonial. Agradecemos também a todos que acompanharam este evento pelo YouTube. Encerra-se, neste momento, a transmissão da solenidade.